Nesta semana, nós vamos apresentar a primeira história que foi selecionada para compor o livro Letrar. Trata-se da história A Sopa de Pedra. Será que essa história já faz parte do repertório da sua criança? Se já fizer, você pode combinar com ela de que, à medida que conhece essa versão que nós elegemos para o livro, ela vai comparando com a versão que você já conhece, tá certo? Bom, caso essa história não faça parte ainda do repertório da sua criança, comente com ela que nessa história um velho senhor resolve fazer uma sopa com pedra. Bom, acredito que a sua criança vai considerar esse um ingrediente improvável para uma receita de sopa. Então pergunte para ela quais ingredientes ela escolheria caso fosse fazer uma sopa também. Bom, aí talvez você possa recobrar essa proposta que já foi apresentada para sua criança anteriormente. Aqui ela elegeu alguns ingredientes para compor uma sopa, então você pode conversar a respeito dessas escolhas que ela já fez, tá certo? E assim ela vai então levantar algumas hipóteses sobre prováveis ingredientes que venham a fazer parte da receita de sopa que vai ser tratada nessa história, tá certo? Bom, depois de fazer todo esse levantamento de hipóteses, então apresente para a criança o áudio dessa narrativa. Nós o disponibilizamos nesta apresentação. Então acomode a criança em um local confortável e apresente o áudio para ela. Ela pode apreciar essa narrativa mais do que uma vez, né? Veja, combine com a criança a forma, quantas vezes ela desejar para apreciar essa narrativa, portanto. Pode ser no momento de dormir ou em outras ocasiões que forem mais apropriadas. O importante é que a criança tenha essa oportunidade de conhecer e revisitar essa história, podendo assim se apropriar desses acontecimentos. E assim você também pode ir conversando com a criança para que ela se recorde de alguns acontecimentos. Você pode perguntar se ela se recorda quais são os personagens, ela pode dizer quais foram os ingredientes que cada personagem contribuiu para a sopa. Ela pode contar onde essa história acontece, porque acontece numa praça de um vilarejo. Então, vários aspectos dessa história podem ser retomados à medida que essa história vai sendo apresentada e reapresentada para ela, tá certo? E depois, numa outra ocasião nessa semana, você pode propor uma brincadeira, a brincadeira da mímica. Olha só como que você pode fazer. Combine com a criança que você vai reapresentar o áudio e em determinado momento você vai fazer uma pausa e ela terá de representar com o corpo, por meio de gestos e movimentos, a ação que está sendo citada na narrativa, no momento em que você fez a interrupção. Então eleja alguns momentos que garantam diferentes movimentos para a criança realizar nessa brincadeira. Ela pode fazer o movimento, por exemplo, de experimentar a sopa, ela pode fazer o movimento de mexer a sopa no caldeirão, de descascar algum ingrediente, enfim, várias ações podem oportunizar experiências de movimento envolvendo o corpo da criança, portanto, nessa exploração, tá certo? E depois dessa brincadeira, numa outra ocasião, você pode solicitar à criança que destaque esses 3 elementos que estão disponíveis no material de apoio, a partir da página 87. São as páginas para compor um mini livro, um marcador de página e também um envelope para guardar os cards, as cartas que serão colecionadas por ela à medida que as atividades acontecem. Eu já selecionei os itens do material de apoio e já fiz a montagem para apresentar aqui para vocês. Então, o marcador de páginas tem um espaço para a criança registrar o nome dela. O porta-cards também, ela pode escrever o nome aqui. E as páginas do mini livro eu já destaquei todas, montei na ordem adequada das páginas e fiz o acabamento com um pedacinho de barbante. Vocês podem usar barbante ou então um pedaço de fita de tecido ou ainda grampear as páginas aqui, tá certo? O importante então é que a criança participe desse momento de organização, porque esses itens serão utilizados por ela em várias propostas a partir desta página, tá certo? E em algum momento da semana, se vocês desejarem, leia mais uma vez a história para a criança. Eu tenho certeza que ela vai gostar
de visitar essa história agora com o apoio do livro. Veja, esse livro apresenta ilustrações em preto e branco. Nossa intenção é que a criança personalize o seu mini livro a partir das atividades que nós iremos propor e também vá acrescentando algumas partes da ilustração que nós propositadamente deixamos de lado para que a criança realizasse o registro aqui diretamente no mini livro. Essa será uma ação que, à medida que as atividades vão acontecendo no livro, as atividades aqui no mini livro também vão acontecendo. Então é muito importante que agora ela faça essa preparação do material para poder utilizá-lo nos demais encaminhamentos das próximas semanas.